Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Me chamo Emerson Luiz. Sou membro da comunidade católica Glórias de Maria. E nesse tempo de advento nós queremos estar disponibilizando pequenas meditações para nos ajudar a meditar esse tempo que é a espera do Senhor. Era para ter começado ontem, domingo, porém deu uns problemas nos nossos aparelhos e nós não conseguimos concluir a gravação. Então hoje nós estaremos unindo os dois temas. Eu estarei usando ao longo de todo esse tempo do Advento e também da novena de Natal, o livro A Encarnação, Nascimento e Infância de Jesus Cristo. E aí nós iremos unir os seguintes temas. Ele se fez carne, ele se encarnou pela virtude do Espírito Santo e se fez homem. O Verbo se fez carne. Será esses dois temas que nós estaremos colocando aqui. Então, nós começamos a partir do princípio que ele se encarnou para vir ao mundo, por amor a nós. Mas vamos, antes de entendermos essa questão e do quanto nós devemos amar ao Senhor por ele ter se encarnado, nós precisamos entender que Deus criou o homem e enriqueceu de luzes e graças para que o homem pudesse o servir e amá-lo. Então, vamos pensar desde lá de Adão e Eva. Deus criou o homem para que o homem pudesse servi-lo e amá-lo. E Deus deu muitas luzes, enriqueceu o homem de luz e de graças. A primeira coisa que nós temos que entender é por que e para que fomos criados. Tudo foi criado com uma finalidade. Quando nós começamos a mergulhar em toda a criação do nosso Senhor, das coisas naturais, nós vamos percebendo que tudo tem uma finalidade. A começar pelo nosso corpo humano, cada órgão que nós temos, cada membro, todos têm uma finalidade. Então, nós precisamos entender por que fomos criados e para que fomos criados. São Pio X vai dizer que nós nascemos, fomos criados para conhecer Deus, amá-lo, servi-lo nesta vida e depois adorá-lo na eternidade. Santo Inácio de Loyola vai dizer que o homem é criado por Deus para louvar, reverenciar, servir a Deus e assim salvar a sua alma. Olha então, para que fomos criados? Louvar, reverenciar, servir a Deus, amar a Deus, conhecer a Deus, com a finalidade de salvar a nossa alma. Então aqui nós percebemos que o porquê nós nascemos, o porquê Deus nos criou, não foi por acaso. Não foi por acaso. Por isso que São Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus, por meio de Jesus Cristo, nos escolheu para sermos santos na tua presença. O Senhor nos escolhe antes da fundação do mundo. Tudo, mais uma vez eu digo, tudo que é criado para uma finalidade. Tudo que é criado para uma finalidade. E nós temos, até vou dar um exemplo aqui, mas não se diz a palavra criado, por exemplo, que eu vou dar. Na verdade, se chama invenção. Por exemplo, às vezes nós falamos assim, o criador da lâmpada. Não, na verdade, ele inventou a lâmpada. Porque a criação é pegar do nada, isso é criar. Até a matéria-prima tinha que vir do nada. E não, Deus já tinha feito a matéria-prima, já tinha criado. Mas vamos pegar o exemplo da lâmpada. Ela serve para iluminar. Eu não vou pegar uma lâmpada para usar ela de bola, né?
assim também nós fomos criados, e nós já falamos no início, para louvar, honrar, conhecer a Deus, amar a Deus e assim salvar a nossa alma. E aí nós percebemos então que a finalidade para a qual fomos criados está ligada diretamente à vocação principal ao qual Deus nos chama, a santidade. Levíticos 19 vai dizer, o próprio Deus, sejam perfeitos como eu, vosso Deus, sou perfeito, e Jesus reafirma, no Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículo 48. Sejam perfeitos como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Lá em Hebreus também vai nos dizer, buscai a paz com todos, e a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. E aí, por fim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, alcançai a meta da vossa fé, isto é, a salvação da vossa alma. Não nascemos para outra coisa que não isso. Sim, nós trabalhamos, nós estudamos, alguns se casam, outros se tornam religiosos. Todos esses são estados de vida e caminhos que nós percorremos, mas com a finalidade para a qual fomos criados. Conhecer, amar e servir a Deus nesta vida e adorá-lo na eternidade. Nascemos para a santidade. Nascemos para a santidade. Com isso nós devemos nos esforçar para alcançar essa finalidade. Nós devemos nos esforçar. E aí, entendendo a finalidade para a qual fui criado, entendendo que eu quero alcançar essa finalidade, eu preciso me perguntar, como está a minha vida? A minha vida está de acordo com a finalidade a qual eu quero alcançar? A minha vida está de encontro com a finalidade para a qual Deus me criou? Ou estão em lados opostos? Meu irmão e minha irmã, é preciso se esforçar. Mateus capítulo 11, versículo 12 diz que desde o tempo de João Batista, o céu sofre violência e só os violentos os arrebatam. É necessário se esforçar. Lucas capítulo 13, versículo 24, quando perguntaram a Jesus, são muitos que se salvam, ele diz assim, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos digo que muitos procurarão entrar por ela e não conseguirão. Esforçai-vos. São Paulo apóstolo diz, lá em Filipenses 2,12, operai na vossa salvação com temor e tremor. E diante disso, sabendo o que o Senhor fez por nós, tudo o Senhor criou para nós, para que nos servissem toda a criação e para que nós usássemos de tudo que é criado para alcançar a finalidade que é amar, conhecer a Deus, salvar a nossa alma. Mas o que o homem fez, a começar de Adão, e o que nós ainda estamos fazendo, recusamos a obediência que devemos a Deus por justiça e optamos pelo pecado. Deveríamos obediência a Deus por justiça, por tudo que Ele fez. E optamos pelo pecado. E Santo Agostinho diz que o pecado é o amor de si mesmo, a ponto de desprezar a Deus. Eu quero tanto fazer as minhas vontades que eu desprezo ao meu Senhor. E o pecado é o maior mal que podemos cometer. O pecado é o maior mal que existe. E dele provém todos os males. Se nós olharmos as Sagradas Escrituras, por que do dilúvio? Por causa do pecado. Por que da destruição de Sodoma e Gomorra? Por causa do pecado. Por que de tantos males no mundo hoje? Por causa do pecado. Se nós olharmos a história de Adão, o pecado custou o paraíso para ele naquele momento. E olhando para nós, o pecado pode nos custar o paraíso. Romanos 3, 23. Visto que todos pecaram, todos estão privados da graça. E aí na mesma carta de São Paulo aos Romanos, só que no capítulo 6 agora, em versículo 23, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas vem do Senhor esse estado miserável
a que nós estávamos reduzidos, Deus se compadeceu e resolveu salvar-nos. João 3,16, Deus amou tanto o mundo que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que Paulo vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. O amor do Senhor nos constrange. O Senhor poderia nos salvar sem vir ao mundo e sem padecer sofrimentos, mas não quis. Tudo o que ele passou, vindo ao mundo, se tornando homem, sofrendo, passando tantas privações, foi para que nós contemplássemos o teu amor. E aí, Santo Afonso continua dizendo assim, que ao contemplar esse grande mistério, o excesso de amor de Deus, cada um deveria exclamar: ó bondade infinita, ó misericórdia infinita, ó amor infinito, um Deus se fez homem para morrer por mim. Olha como que nós deveríamos falar. Um Deus se fez homem para morrer por mim. E que são esses homens? O que são os homens para o qual o Senhor se encarna e padece tantos sofrimentos? Pergunta Santo Afonso, e ele mesmo vai respondendo: criaturas miseráveis, ingratas, rebeldes. E para salvar esses indignos, um Deus se faz homem, sujeita-se às misérias humanas. Ele sofre, morre, humilhando-se, fazendo-se obediente até a morte de cruz. Ó santa fé, se a fé não nos garantisse, quem poderia jamais acreditar que um Deus de infinita majestade se humilhou ao ponto de tornar-se um verme da terra como nós, para nos salvar a custo de tantas penas, a custo de uma morte tão cruel e vergonhosa? Ó graça, ó poder do amor, exclama São Bernardo. Ó graça que homem algum jamais poderia imaginar, se Deus mesmo não pensasse em nos fazer. Ó amor divino que ninguém jamais poderia compreender. Ó misericórdia, ó caridade infinita, que só podem nascer de uma bondade infinita. E aí, eu termino com Santo Afonso orando. Ele vai dizer assim, mas como é possível, meu Jesus, que eu tenha tantas vezes renovado voluntariamente com os ultrajes que cometi contra vós essa horrível ruína causada pelo pecado e reparada com a vossa morte? Custou-vos tanto o salvar-me, e eu tantas vezes quis perder-me, perdendo a vós o bem infinito. Uma coisa reanima a minha confiança. Vós disseste que quando o pecador que vos voltou as costas se converte, não deixais de abraçá-lo. O Senhor diz: convertei-vos a mim, e eu me voltarei a vós. Dissestes ainda: se alguém me abrir a porta, entrarei nele. Eis-me, Senhor, sou um desses rebeldes, um ingrato e traidor, que vos voltou muitas vezes as costas e vos expulsou de sua alma. Mas hoje arrependo-me do fundo do coração de vos haver assim ultrajado e desprezado a vossa graça. Arrependo-me e amo-vos sobre todas as coisas. Está aberta a porta do meu coração. Entrai, pois, ó Jesus, mas entrai para não mais sair. Sei que vós não vos afastareis jamais, se eu vos não tornar a expulsar. Mas é isso que temo, e é essa graça que vos peço e espero pedir-vos sempre, de antes morrer, do que tornar-me culpado dessa nova e extrema ingratidão. Meu caro Redentor, as ofensas que vos fiz tornaram-me indigno de vos amar, mas peço-vos pelos vossos méritos, me concedais o dom do vosso santo amor. Para isso, fazei-me conhecer o grande bem que sois, o amor que me tendes, e tudo quanto fizeste para me obrigar a amar-vos. Ah, meu Deus e meu Salvador, não me deixeis viver mais na ingratidão para com tão grande bondade. Não quero mais abandonar-vos, meu Jesus. Muito vos tenho ofendido. É justo que empregue o resto da minha vida
em amar-vos e agradar-vos. Meu Jesus, ajudai um pecador que deseja amar-vos. Ó Maria, minha mãe, podeis tudo junto de Jesus, porque sois sua mãe. Diz ele que me perdoe, diz ele que me prenda com seu santo amor. Vós sois minha esperança, em vós confio. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então nós estaremos postando todos os dias nesse advento uma reflexão que possa ajudar nesse crescimento e nessa espera pelo Senhor que vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.